aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei bem qual horário vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Ronaldo, né, e a gente está aqui para falar um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Eu havia mencionado que a gente vai analisar todos os principais passos que um negócio precisa para fazer a adequação, não é? Só que a gente não pode simplesmente abordar toda a questão prática já de uma vez. A gente tem que entender qual o contexto da criação da lei, por que ela existe, qual a sua finalidade, quais vantagens, né, meu negócio ele pode ter, né, com essa nova legislação. Então a gente vai ver hoje, né, de forma bem rápida aqui, uma contextualização, né, do que levou à inauguração dessa legislação nova. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o contexto, né, não só da LGPD, como da Regulamentação Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia, né, que de certa forma foi o que nos motivou a realmente estabelecer uma legislação de proteção aqui. Porque o tema proteção de dados, de certa forma, já era abordado de forma esparsa. A gente vai ver isso já já. A questão da proteção de dados e privacidade já era algo que abordamos, né? O direito brasileiro já abordava isso. A gente pode citar como exemplo a própria Constituição Federal, que obviamente não trata de proteção de dados, porque ela foi promulgada em 1988, mas ela fala da questão da privacidade. O Código de Defesa do Consumidor, no início da década de 90, de 1990 para ser mais exato, né, ele já traz a necessidade de acesso à informação existente em cadastros de consumidor. Isso está, salvo engano, no artigo 43 do CDC. Posteriormente, em 2002, né, tivemos o Código Civil, e com o Código Civil toda a discussão em relação à privacidade. Duas legislações que eu considero extremamente interessantes e que são facilmente esquecidas são a Lei do Cadastro Positivo, que é uma lei de 2011, a Lei 12.414 de 2011, para ser mais exato, e ela traz no seu artigo 2º o conceito de banco de dados, que é alguma coisa que a LGPD vai abordar posteriormente, e também da importância do consentimento para o uso de dados. Isso está no artigo 4º, inciso 5º, salvo engano. E, é claro, a outra legislação que eu ia mencionar é a Lei do Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, que traz o conceito de dado pessoal e o conceito de tratamento de dados no seu artigo 4º. Ou seja, essa questão do tratamento de dados, a proteção da privacidade, não é algo necessariamente recente. A questão é que com a LGPD a gente já tem isso extremamente sistematizado de forma bem clara, apesar da LGPD ela ser vaga em alguns pontos, mas isso a gente vai discutir daqui a pouco. E é claro, a gente não pode deixar de mencionar o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Né? Entre toda a questão que o Marco Civil da Internet traz, a gente pode mencionar aqui o princípio da minimização e finalidade, que é um princípio também da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai estudar mais adiante. A gente pode mencionar também que aqui no Brasil já havia uma discussão quanto a uma necessidade de uma legislação específica sobre proteção de dados. Só que com a criação da RGPD, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, isso tornou mais que necessário, isso tornou crucial, assim, isso tornou algo urgente, né? Então a necessidade da criação de uma legislação em relação à proteção de dados foi certamente acentuada com a edição da RGPD. Né? Mas o que é essa RGPD? O que é essa Regulamentação de Proteção de Dados? Né? É a chamada Regulamentação 679 de 2016 da União Europeia. É aplicável a todas as empresas que operem no espaço econômico europeu, independente do país de origem dessas empresas. E a gente vai ver, mais ou menos, na LGPD, qual é seu alvo, né? Que empresas estão submetidas a ela. Mas isso a gente vai discutir posteriormente. A RGPD ela foi aprovada em 2016, em abril de 2016. E após um período, né, todo de transição, que durou 2 anos, ela entrou em vigor em maio de 2018. E por quê a RGPD ela foi criada? Qual a razão dela existir? A União Europeia,
que de certa forma é recente, né, data do início da década de 90, ela já tinha uma diretiva sobre o assunto que também é da década de 1990. Só que estamos falando de algumas décadas atrás, né, praticamente 3 décadas atrás, e não havia conceitos que existem hoje, como por exemplo Big Data, né, nuvem, redes sociais digitais. Né, a gente nem falava de um assunto extremamente importante hoje, que é a Data-Driven Economy, que a gente pode até discutir depois o que é. Né? E certamente esses conceitos mudaram completamente o panorama da necessidade, né, de regulamentação dos países, não apenas isso, né, a Data-Driven Economy, Big Data, todas essas questões relacionadas à informação deram um grande poder para as grandes companhias privadas. Né? Não está relacionado ao assunto LGPD aqui, mas eu vou mencionar só a título de exemplo o livro de um autor inglês, né, já falecido, felizmente, que é o John Urry. Ele escreveu um livro que não foi traduzido, se eu não me engano, para o português, chamado Sociology Beyond Societies, né, Sociologia Além da Sociedade, e que ele vai falar toda essa questão dos fluxos de informação e como isso, de certa forma, deixaram os estados nacionais um pouco mais balançados, enquanto fortaleceu, né, o poder das empresas privadas. Né? Mas é um assunto extremamente interessante, mas geraria um vídeo por si só. Né? A questão é, todos esses novos aparatos tecnológicos fizeram com que surgisse a RGPD, né? Que no original é GDPR, General Data Protection Regulation. E, bom, as novas tecnologias fizeram com que ela surgisse. Né? E é bem interessante a gente mencionar também que a RGPD, ou GDPR, ela tem o objetivo de funcionamento geral, né, em toda a União Europeia. Porque a diretiva anterior que existia estabelecia que cada um dos Estados-membros deveria adotar sua própria lei de proteção de dados. E como nós sabemos, a internet não é uma coisa que funciona apenas em um país ou em outro. Não, a rede ela não tem um espaço físico, né? As fronteiras são muito mais porosas, né? Então é muito complicado a gente falar em regulamentação da internet. Então um passo que pode auxiliar nesse processo é a padronização de legislações, né? De modo que, vamos imaginar, o Brasil e a Argentina tenham leis similares, né? Justamente pela facilidade com que os relacionamentos, no sentido de todo tipo de relação mesmo, econômica, social, né, possam existir entre pessoas, né, desses diversos países por meio da internet. Né? E aí a gente entra em outro parênteses que eu vou mencionar aqui também, outra indicação de leitura, né, que não é sobre proteção de dados, nem tecnologias digitais assim em geral. É um livro da década de 80, né, de um autor alemão chamado Ulrich Beck, chamado Sociedade do Risco. Ele vai falar da questão dos riscos ambientais, né, principalmente depois de Chernobyl e tudo mais. E um assunto bem interessante da obra dele é sobre a necessidade de cooperação internacional, principalmente legislativa, entre os países, justamente porque a questão do meio ambiente é algo que ultrapassa fronteiras, né? E a internet também é dessa forma. Né? Apenas um parêntese aqui, mais uma vez eu me identifico muito com esses autores da sociologia e eu gosto muito de estudar o assunto, então eu sempre vou trazer um ponto ou outro aqui sobre essas questões. Né? Mas enfim, a criação dessas novas tecnologias geraram não apenas boas inovações, né? Mas geraram também a possibilidade de violações extremamente complicadas em relação aos direitos fundamentais, principalmente a privacidade, né, e a autodeterminação informativa, que são direitos que a gente vai estudar mais adiante. Né? Exemplo recente foi o caso da Cambridge Analytica, né, e o Facebook. Então as consequências elas vão muito além da mera violação ao direito à privacidade. Então a gente começa a se perguntar, beleza, então teve
Lei Geral a Regulamentação Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Mas aqui no Brasil, o que motivou, além disso, a criação da LGPD? Né? Muitas questões no cenário internacional apressaram, na verdade, a edição dessa lei. Inclusive, houve uma consulta pública feita pelo Ministério da Justiça, né, no site culturadigital.org, que abordou o tema e houve uma ampla contribuição, não só de acadêmicos, como também de empresas e do terceiro setor, para discutir o assunto. E a gente pode mencionar como fatores que contribuíram para a criação dessa legislação, além, né, da entrada em vigor da Regulamentação Geral da Proteção de Dados, a CPI da espionagem e a aprovação do Marco Civil da Internet, que, apesar de ter ocorrido em 2014, ele deixou muitos conceitos em aberto. Não que a LGPD seja fechada completamente em seus conceitos, que a gente vai ver que não, mas o Marco Civil da Internet, apesar dele ter trazido algumas respostas, ele também trouxe algumas dúvidas. E a LGPD, ela já passou por algumas alterações? A LGPD ela já foi modificada? Então, foi. Apesar da legislação ser bem completa, né, houve a medida provisória, especificamente a medida provisória 869 de 2018, que abordou a necessidade de criação não apenas de uma lei, mas de um órgão, né, relacionado à proteção de dados, que no caso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que a gente vai estudar mais adiante também, né, que o objetivo dela é tratar, fiscalizar toda a legislação, né, deixando a LGPD bem próxima do que é a sua versão europeia. E essa medida provisória ela foi convertida em lei, especificamente a Lei 13.853 de 2019. E, enfim, trouxe mais segurança, trouxe mais estabilidade, né, para uma futura aplicação da legislação. E é importante a gente saber algumas questões aqui. O objetivo da LGPD não é criar uma espécie de freio ao desenvolvimento tecnológico, à operação das empresas. Pelo contrário, é compatibilizar toda essa questão do progresso, toda essa questão da eficiência do desenvolvimento tecnológico com a necessidade de proteção a direitos fundamentais, especificamente a proteção de dados. E a LGPD ela veio para colocar o Brasil no patamar desses países que conferem segurança jurídica adequada à proteção de dados pessoais. E isso tem reflexos importantes na transferência internacional de dados. Afinal de contas, né, o Brasil ele precisa se relacionar com esses outros países. E a União Europeia, principalmente, ela tem interesse em trabalhar com países que também tenham uma proteção de dados similar, né, em sua eficiência. E a LGPD aqui, pessoal, ela já está em pleno vigor. Inclusive, a gente já pode mencionar aqui alguns casos em que ela já foi aplicada, né, há casos de multa. Eu vou citar um exemplo bem rápido aqui, a gente pode trabalhar ele com mais detalhes depois, que foi a aplicação de uma multa de R$5.000, salvo engano, a uma filial da Cacau Show, que divulgou um celular de uma funcionária sem sua autorização no site da empresa. E a gente vai ver que essa questão do consentimento é extremamente crucial quando a gente trabalha o tratamento de dados. E a questão ainda se agravou mais porque esse número de celular ele não foi retirado tão rápido assim. Ele ficou, salvo engano, uns 7 meses no ano de 2020 no ar. E a 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região falou que, certamente, o uso de número pessoal dessa ex-colaboradora, né, sem autorização dela, implicaria clara violação de sua vida privada. Bom, já tem mais de um ano que a LGPD entrou em vigor e muitas empresas, infelizmente, ainda não se adequaram a seus requisitos. Muitas mesmo, né? A gente vai ver quem que precisa se adequar.
eu sou pessoa física, mas você trabalha com proteção de dados? Não necessariamente proteção de dados, você trabalha com tratamento de dados de forma econômica, né? Você é advogado, você é personal trainer, você é psicólogo. Se a resposta for sim, então você lida com tratamento de dados, então você precisa se adequar à LGPD. É claro que não com o mesmo rigor que uma grande companhia, né, que tem folhas salariais para tratar, entre mil outros assuntos. A gente vai ver essas diferenças também. Mas algumas violações bem recorrentes que a gente pode mencionar aqui, e a gente vai abordar elas com mais detalhes posteriormente, por exemplo, algo que acontecia muito antigamente, que é a compra de lista de dados para que essas empresas entrassem em contato com uma pessoa que nunca forneceu dados a essa empresa, né? E, obviamente, sem obter o consentimento dessas pessoas. A gente vai ver que isso está completamente proibido, né? A coleta de dados sem uma base legal válida, a gente vai estudar todas as bases legais da LGPD, o compartilhamento de dados ou a coleta de informação em demasia também é algo extremamente prejudicial. A utilização de dados para finalidade alheia a que motivou a coleta também é uma violação. É preciso também deletar esses dados após o uso, né, após o fim de sua utilização, ao fim dessa finalidade. E é claro, né, um outro problema muito comum é o fato de muitas empresas não protegerem de forma devida os dados pessoais que elas tratam contra vazamentos e ataques cibernéticos, que estão cada vez mais comuns. Inclusive, vou mencionar aqui rápido, uma universidade estrangeira extremamente antiga, se não me engano, de 1800 e alguma coisa, ela encerrou suas atividades porque ela teve um ataque de ransomware que sequestrou uma grande quantidade de dados. A gente pode falar mais adiante sobre essas questões também, o que é ransomware, qual é o prejuízo que isso pode causar. Enfim, devido à não proteção devida de seus dados, essa empresa, essa universidade, ela deixou de funcionar. Então, é extremamente importante para o próprio funcionamento do seu negócio, né? E, bom, então a LGPD, ela, como eu falei, serve para compatibilizar o avanço tecnológico com as operações empresariais. Ela não é um freio, né, para o exercício dessas atividades. Inclusive, tanto a LGPD quanto a RGPD, elas representam uma nova oportunidade de negócio, de certa forma. Houve um estudo, o nome do estudo, se não me engano, eu acho que eu tenho ele aqui. Aqui. O nome do estudo é The End of the Beginning, Unleashing the Transformational Power of GDPR, né? Realizado pela IBM, com aproximadamente 1,5 mil líderes de negócios em mais de 30 países. E segundo esse estudo, mais de 60% dessas organizações já estão adotando a regulamentação, né, a legislação de regulamentação de dados como uma oportunidade, né, ou como um catalisador de novos modelos de negócio, em vez de verem essa nova legislação, né, em seus países simplesmente como um problema. 96% dessas empresas acreditam que a prova de conformidade com a legislação de proteção de dados é vista como um diferenciador positivo para o público, e é mesmo. E 76% disseram que a legislação de proteção de dados vai permitir relacionamentos mais confiáveis com os titulares da proteção de dados. Certamente que sim, a gente vai ver todas essas questões mais adiante. Beleza, pessoal? Esse vídeo ele foi bem introdutório, quase que um teste, assim, para a gente começar a falar um pouco sobre a legislação de proteção de dados. A gente vai entrar em detalhes mais adiante, a gente vai aprofundar posteriormente vários desses assuntos que a gente abordou aqui. Se tem algum desses temas que a gente falou, que eu falei, que alguém tenha um interesse particular, pode mencionar aí, quem sabe a gente faz um vídeo mais adiante. Beleza? Até mais, pessoal!